Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo aquelas orientações de saúde. Assim você cuida de você e do próximo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo e tem também o Instagram da aba. Segue lá a gente. Meus amigos e minhas amigas, dando continuidade ao módulo foto e vídeo. Mas dessa vez vamos entrar num novo mundo, no mundo do vídeo. Vamos juntar o que nós aprendemos de áudio e de foto para o vídeo. Por isso que fizemos dessa maneira, não é mesmo? Vimos primeiro do áudio, depois a foto para entrar no vídeo. Porque o vídeo vai juntar esses dois conjuntos, essas duas informações, áudio e foto. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o vídeo? Como acontece o vídeo? O vídeo, como eu já falei em algumas aulas, quando eu falava sobre foto, eu falei que o vídeo é uma sequência de fotos. Você lembra que eu disse isso? Lembra? Pois bem, então o vídeo ele é uma sequência de fotos. Olha só, uma sequência de fotos. Aqui você está enxergando isso de forma estática, mas se você coloca uma foto na sequência da outra, você enxerga o vídeo. Então apareceu a primeira, vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e assim acontece o vídeo. Assim como funciona um flipbook. Você já fez um flipbook? Você já brincou com um flipbook? Não? Não sabe o que é um flipbook? Ah, sabe, mas não lembra? Então, peraí. Olha esse vídeo. Pois bem, meus amigos, isso é um flipbook. É um tipo de arte que você pode fazer na sua casa. É um tipo de exercício para entender como funciona o vídeo. E assim é feito o desenho animado, não é mesmo? O que você acabou de ver, o flipbook, é um desenho animado, não é? É um desenho que criou o vídeo, ele ficou animado. Então, o vídeo é essa sequência de imagens por segundo. Ok? Mas existe várias taxas de frames por segundo, várias taxas de foto por segundo. Existe 15 frames por segundo, 24 frames por segundo, 30 frames por segundo, 60, 120, 240, lá, e por aí vai. E qual é a diferença entre essas taxas de fotos por segundo? Por que existe tanta quantidade de taxas de frames por segundo? Olha só. Aqui em cima, ali, ó, 60 FPS, ou seja, nós temos 60 frames por segundo, 60 fotos em um segundo. E embaixo nós temos 24, vê que a diferença é grande, né? Mas qual a diferença? Por que nós temos tanta diferença assim? Veja, no cinema você tem a taxa de 24, essa de baixo. No cinema nós temos a taxa de 24 frames por segundo. E no cinema é super legal, não é? Você assiste, você vê o filme numa boa, você não enxerga essa coisa das fotos na sequência. Isso porque nós temos um limite de mais ou menos 12 frames por segundo para enxergar um vídeo de forma linear, de forma sem travar. Então, mais ou menos 12 a 15 você tem um vídeo de forma fluida. No cinema, estabeleceu 24 frames por segundo, por quê? Por causa do áudio. Veja, quando não existia
áudio no cinema, quando o cinema era mudo, você tinha uma taxa de frames inconstante. Variava entre 15, 18, 20, tanto na hora de filmar quanto na hora de exibir esse filme, no cinema mudo. Quando surgiu o áudio no cinema, precisou o quê? Estabelecer, ter uma constante. Porque senão o áudio ficava fora de sincronia, ou ficava mais atrasado ou mais adiantado. Então, quando o áudio vai para o cinema, você precisa estabelecer um número fixo de frames. Então, foi estabelecido o número de 24 frames por segundo, ou seja, 24 fotos por segundo, porque era a taxa mínima do áudio seguir junto com o vídeo e que não ficava muito caro. Porque a película do cinema, a película das câmeras de cinema, sempre foi um objeto muito caro. Então foi estabelecido o mínimo que precisava do áudio seguir junto com o vídeo e não fosse muito caro, ok? Então foi estabelecida essa convenção de 24 frames por segundo que segue até hoje. Veja que a gente enxerga por um costume, tá? Então, por exemplo, se você está acostumado a assistir TV, a TV geralmente está em 30 frames por segundo. Quando você enxerga algo abaixo disso, não tão abaixo, por exemplo, no cinema, não tem diferença, você já está acostumado. Agora, se você está acostumado a enxergar nessas super câmeras de hoje em dia, com uma taxa muito alta de frames, quando você assiste algo com um frame rate abaixo, você vê diferença. Mas é tudo uma questão de costume. Hoje em dia, a maior parte dos nossos aparelhos eletrônicos vão trabalhar entre 30 e 60 frames por segundo, ou seja, entre 30 fotos por sequência e 60 fotos na sequência. Mas a grande diferença vai se dar quando você tem movimento. Quando você tem movimentos grandes, movimentos bruscos, por exemplo, no esporte ou em jogos. Quando você fala sobre esporte e jogos, quanto mais taxa de frames por segundo, melhor, porque você enxerga um movimento mais definido, assim como essa bola de tênis. Aqui, lá na direita, a última bola que está praticamente sozinha, é porque você tem uma taxa menor de frames por segundo, ou seja, você tem um borrão da imagem. Já no meio você começa a ter mais definição, você tem mais frames por segundo, você tem mais fotos em sequência. E essa aqui do meu lado tem mais ainda, então você enxerga o movimento dessa bola mais definido, você enxerga a bola em praticamente todo o seu movimento. Então, em esportes e jogos, quanto mais frames, melhor. Por isso que hoje em dia é normal você ver sobre jogos falando para você utilizar 60 frames por segundo, que você vai ter uma melhor qualidade. É claro, se você tiver um monitor acima, tudo bem. Isso não vai dar diferença se você não tiver um equipamento que consiga reproduzir isso, tudo bem? Então, por exemplo, se você vai jogar o seu Free Fire, por exemplo, e você coloca na configuração dele 60 frames por segundo, mas o seu monitor não trabalha em 60 frames por segundo, não adianta de nada. A questão do frame por segundo funciona da mesma maneira que a resolução. Você nunca pode aumentar, mas sempre diminuir. Então, se você tiver 60 e trabalhar a 30, ok, vai estar bacana. Agora, se você tiver a 30 e quiser e jogar isso para 60, não vai funcionar. Vai continuar a 30 frames por segundo, ok? Mas se eu não tenho um monitor que trabalha a 60 frames, a 120 frames por segundo, por que eu iria gravar um vídeo com mais taxa do que eu consigo reproduzir? Você sabe por quê? Por exemplo, existem câmeras hoje em dia que gravam em 5.000 e tantos frames por segundo. E isso vai ser bacana na hora de fazer slow motion. Então aquela super câmera lenta é porque ela trabalha com muitos frames por segundo. Então, se você vai fazer um vídeo e o seu equipamento para reprodução não chega a tal capacidade, mas você quer fazer um slow motion, é legal você trabalhar com mais frames por segundo. Então, por exemplo, nessa minha câmera que eu estou utilizando, eu consigo trabalhar até 60 frames por segundo. Em teoria, se eu não te colocar em slow motion, se eu fizer em 30
ou 60, não vai dar muita diferença, porque eu não estou fazendo movimentos bruscos. Então, se eu quiser utilizar em algum momento o slow motion, ou seja, fazer a câmera lenta, é legal que eu tenha a parte de 60 frames por segundo gravado. Que aí eu vou conseguir fazer isso daí ser mais fluido. A câmera lenta vai ser fluida, não vai ser travado, como acontece quando você tem menos frames por segundo, ok? Então, olha só. Eu peguei um videozinho aqui na internet para mostrar a diferença lado a lado entre 15, 30, ou melhor, 15, 30 e 60 frames por segundo. Olha só, no primeiro aqui você tem 15 frames por segundo, no do meio 30 e no do lado 60. Então, lado a lado, o mesmo boneco, a mesma animação na mesma velocidade. Repara que em 15 frames por segundo, você enxerga o movimento da perna um pouco mais espaçado, não é tão fluido. No entanto, que você consegue até ver o verde ali entre as pernas dele, como se fosse um cone verde, muito mais nítido. Consegue perceber isso? O cabelo, você enxerga quebrado o movimento do cabelo e da barba a mesma coisa. Já em 30 frames por segundo, isso fica mais suave, né? Você já tem uma fluidez maior do movimento do cabelo, da barba, e você quase não enxerga esse cone verde do movimento das pernas. E em 60 frames por segundo, olha só, como a barba é mais fluida, não tem uma quebra. O cabelo também mexe sem uma quebra e você quase não vê mais esse cone no meio das pernas. Ou seja, quanto maior FPS, quanto mais frames por segundo, mais fluidez na imagem você tem no movimento. Ok? Essa é a principal diferença. Tudo bem? Então é uma questão de costume e de saber onde você vai utilizar o seu vídeo. Por exemplo, se eu for fazer um vídeo para a TV, eu vou trabalhar entre 29 e 30 frames por segundo. Se eu for fazer um vídeo para a internet, posso trabalhar na média de 20, 22, 24 frames por segundo, mas eu faço a 30 frames por segundo para que esse vídeo possa servir em várias mídias. Se você for fazer para o cinema, 24 frames por segundo. Se você for fazer um vídeo que precisa de movimento bem definido, como no esporte ou jogos, quanto mais frames por segundo, melhor. Então, agora você já sabe o que é o vídeo, que é essa sequência de fotos em determinado segundo, né? E quanto mais fotos na sequência, mais definição de movimento você tem. Ok? Então é isso. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Continua assistindo todas as aulas. Vou deixar o card da nossa playlist aqui em cima. Assista os outros professores também. Continua se cuidando. Um grande abraço e tchau!